Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, tá engolida à vontade, divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, 179, 23 de fevereiro de 1903. Não querem por cabeça a Nosso Senhor. A igreja será sempre igreja. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me perto de um jardim que parecia ser a igreja, perto do qual estavam pessoas que maquinavam um atentado à igreja e ao Papa. E no meio delas estava Nosso Senhor crucificado, mas sem cabeça. Só pó. Quem pode dizer a pena, o horror, imagina, que dava ver seu Santíssimo Corpo naquele estado? E compreendia que os homens não querem a Jesus Cristo por sua cabeça, e como a igreja o representa sobre esta terra, por isso buscam destruir aquele que faz suas vezes. Depois me encontrei em outro lugar, no qual estavam outras pessoas que me perguntavam: o que diz você da igreja? E eu, sentindo uma luz na mente, disse: a igreja será sempre igreja. No máximo poderá lavar-se em seu próprio sangue, mas esta lavagem a tornará mais bela e gloriosa. Eles, ao ouvirem isso, disseram: é falso. Vamos chamar ao nosso Deus e ver o que ele diz. Então saiu um homem que superava todos em altura, com coroa na cabeça, e disse: a igreja será destruída, não existirão funções públicas, ao mais alguma escondida, e a Virgem não será mais reconhecida. Misericórdia, demônio falando. Quando eu ouvi isto, eu disse: e quem és tu que te atreves a dizer isto? Acaso não és tu aquela serpente condenada por Deus a rastejar pela terra? E agora atreves-te a tanto que fazes crer que és rei, enganando as nações? Deve ser o anticristo, né? Ordeno-te que te faça conhecer pelo que és. Enquanto eu estava dizendo isso, a altura tornou-se baixo, tomou a forma de serpente e, provocando um relâmpago, se precipitou, e eu encontrei-me em mim mesma. Nossa, que forte, hein? Socorro, Jesus, socorro! Que forte esse trecho, Jesus. Tem misericórdia de nós, somos um nada mesmo, né? Para podermos, meu Deus, né, imaginar uma coisa dessas. Meu Senhor, ajuda nós. Tão muito triste, né? A situação do mundo. É esse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Nós temos esse mundo aí se voltando contra o Papa Leão XIV por causa da inteligência artificial, né? Pessoas já estão criticando muito ele, achando que ele é inimigo da tecnologia e já estão ficando bravos com ele. A inteligência artificial, ela que está movimentando dinheiro no mundo agora, né? As empresas estão correndo atrás de nem, assim, respeitar as regras, né, de como usa, e querem passar na frente umas das outras para poder ganhar, né, com ações, fazendo com que suas ações na bolsa sejam muito mais altas do que das outras. Então, a única coisa que elas querem é jogar um boato, né, de que elas têm a melhor inteligência artificial, né, essas empresas que estão fazendo isso, os países, e aí eles falam que são melhores, e aí as ações da bolsa crescem e eles ganham dinheiro. Então, o que importa para eles é o dinheiro que vai render disso. É mais um produto que eles estão vendendo para o mundo. Então, o interesse deles é justamente só ter esse fato de saber que o meu é melhor do que o do outro. E por isso eu, né, ganhar dinheiro nessas coisas. Então, o que importa no mundo sempre é o dinheiro, né? Não, tal e ponto, não tem o que fazer. E o Deus deles é a serpente infernal mesmo, que é, né? Só pensa nisso também. Não quer Deus como resposta, não quer Nossa Senhora, que principalmente, né, Nossa Senhora não ser reconhecida, é tudo, né? E o que mais Deus, Jesus quer de nós é o amor por Ele, né? O amor definitivo e principal por Ele, em primeiro lugar, colocando Ele como centro. É o que Ele pede de nós, filhos da divina vontade, né?
que ele seja o centro, o princípio de tudo. E eles, ao contrário, né, eles querem, né, Jesus fora. Não queremos respeitar nada que se diz respeito a Jesus, não queremos saber do que ele quer falar, não queremos saber de salvação dele, nada, de nada, de nada, né? Eles são malucos, né? São loucos. As pessoas são tudo maluca, não tem lógica isso. Negar Jesus Cristo, meu Deus, é uma loucura que não tem tamanho, né? É pedir o inferno já na terra mesmo, para começar já aqui mesmo e depois eternamente, né? Sem Deus. Então é o que a gente está vendo aqui nesse trecho, né? E querem matar a igreja, nossa, querem matar o Papa, querem destruir a igreja, matando o Papa porque ele representa Jesus. Então eles não querem nada com esses valores cristãos. O que o Papa tem que falar da inteligência artificial? O que ele sabe disso? Sabe nada, né? Ele não tem que se meter. A inteligência artificial vem para o bem da humanidade, não vem para o mal. Então é isso que eles pensam, né? O que o Papa tem a ver com isso? Vamos. Então, e esse anticristo aqui que desceu aqui, né? Que apareceu aqui alto, querendo falar com coroa na cabeça. Enquanto Jesus está sem cabeça, ele está com coroa na cabeça. E as pessoas chamando ele para dar opinião, para falar sobre isso, e ele fala que já era a igreja, que ela, né, acabou a igreja, né, e ela fala, a igreja será sempre igreja, no máximo poderá lavar-se em seu sangue, e essa lavagem a tornará mais bela e gloriosa. Então, a igreja, sendo lavada, purificada no seu sangue, vai ficar mais bela, né, então a gente não tem que ter medo, né, de perseguições, de nada dessas coisas, né, a gente não tem que ter medo de nada, que Deus vai fazer com que a nossa igreja cresça mais ainda. Né, não tem problema, né? E o demônio vai realmente ficar miudinho, miudinho, vai sumir, né? Ordeno-te que te faças conhecer pelo que és. Aí ele aparece como serpente, né? Provoca um relâmpago e tchau, vai embora. Então é isso mesmo, que ele vai embora, que aqui não tem lugar para ele não. E no volume 480, 5 de março de 1903, Jesus faz-se ver levando um maço de cruzes nos braços. É bem famosa esse trecho, é famoso. Né, as cruzes de desapontamento. Ele diz que são as cruzes do desapontamento. Maravilhosas, né? Maravilhosas cruzes do desapontamento. Que tem prontas para cada um. Eu amo. Pode mandar para mim um monte de cruzes de desapontamento. Encontrando-me no meu habitual estado, encontrei-me junto com o bendito Jesus, que levava um maço de cruzes, de espinhos nos braços, todo cansado e afanado, né? Cansado. E eu, vendo-o naquele estado, disse, Senhor, com que finalidade te esforçar tanto com este maço nos braços? E ele disse, minha filha, essas são as cruzes do desapontamento, que tenho sempre prontas para desenganar as criaturas. Agora, enquanto dizia isto, nos encontramos no meio das nações, e o bendito Jesus não apenas via um que se apegava às criaturas, tomava daquele maço a cruz da perseguição e a dava. E aquele, vendo-se perseguido, mal visto, ficava desiludido e compreendia o que eram as criaturas e que só Deus merece ser amado. Se algum outro se apegava às riquezas, tomava daquele maço a cruz da pobreza e a dava. E aquele, vendo-se esfumadas as riquezas, tá vendo? Empobrecido, é a minha vida essa aqui, ó. Compreendia que tudo é fumaça aqui embaixo e que verdadeiras riquezas são as eternas. Então, Jesus me dá sempre cruzes de desapontamento da pobreza. Deus abençoe, Jesus. Obrigado, Senhor. E, portanto, a tudo que é eterno apegava seu coração. Se outro se apegava à própria estima, ao saber, o bendito Jesus, com toda a doçura, tomava a cruz das calúnias e das confusões e lhe dava. E aquele confundido, caluniado, tirava-se como uma máscara e compreendia o seu nada, seu ser e todo o seu interior. O ordenava em ordem só Deus e não mais a si mesmo. Tá vendo? Só Deus, não mais a si mesmo, tá vendo? E assim por todas as outras cruzes. Depois disso, meu adorável Jesus me disse, você viu a causa pela qual tenho este maço de cruzes nos braços? O amor às criaturas que me obriga a tê-lo, estando em contínua atitude para com elas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sendo a cruz o desapontamento primário e o primeiro que julga o agir das criaturas, de modo que se a criatura se render, a cruz lhe fará evitar o juízo de Deus, me dando por satisfeito quando alguém em vida se submete ao juízo da cruz. Eu quero, Senhor. Mas se não se render, se encontrará no ambiente do segundo desapontamento da morte.
e será julgado com um estrito rigor por Deus. Isso é sério, hein? Muito mais por ter escapado do juízo da cruz. Então, gente, vamos aceitar a cruz, por favor, né? Que é juízo de amor. Depois disso, desapareceu. E eu compreendia também que é verdade que Jesus ama a cruz. Mas muitas vezes o próprio homem incita, provoca Jesus a dar-lhe a cruz. Porque se estivesse ordenado em Deus, né, a si mesmo e às criaturas, né, ordenado em ordem a Deus, a si mesmo e às criaturas, não vendo nele nenhuma desordem, o Senhor as guardaria e daria a paz. Então, Jesus não daria cruz se o homem estivesse já ordenado a Deus, né? Não vendo, se não visse nele desordem, não teria que dar cruz nenhuma. Mas já que o homem está desordenado, aí é necessária a cruz. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Mas não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Não quero impor cabeça, nosso Senhor. A igreja será sempre igreja. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me perto de um jardim que parecia ser a igreja, perto da qual estavam pessoas que maquinavam um atentado à igreja e ao Papa. E no meio deles estava Nosso Senhor crucificado, mas sem cabeça. Quem pode dizer a pena, o horror que dava ver seu Santíssimo Corpo naquele estado? E compreendia que os homens não querem a Jesus Cristo por sua cabeça. E como a igreja o representa sobre essa terra, por isso busca destruir aquele que faz suas vezes. Depois me encontrei em outro lugar, no qual estavam outras pessoas que me perguntavam: o que diz você da igreja? E eu, sentindo uma luz na mente, disse: a igreja será sempre igreja. No máximo poderá lavar-se em seu próprio sangue, mas esta lavagem a tornará mais bela e gloriosa. Eles, ao ouvirem isso, disseram: é falso. Vamos chamar o nosso Deus e ver o que ele diz. Nossa. Então saiu um homem que superava a todos em altura, com coroa na cabeça, e disse: a igreja será destruída, não existirão funções públicas, há mais alguma escondida, e a virgem não será mais reconhecida. Quando eu vi isto, eu disse: e quem és tu que te atreves a dizer isso? Acaso não és tu aquela serpente condenada por Deus a rastejar pela terra? E agora atreves-te a tanto que fazes crer que és rei, enganando as nações, alternando-te? Ordeno-te que te faças conhecer pelo que és. Enquanto eu estava dizendo isso, a altura tornou-se baixa. Baixo tomou a forma de serpente e, provocando um relâmpago, se precipitou, e eu encontrei mim mesmo. Então é muito sério, né? Não querem pôr Jesus, né, como cabeça. Então, a senhora, pra você ver as coisas fortes que Jesus tinha que mostrar para Luísa, né? Que cena, meu Deus. Jesus amado, imagina você ver Jesus sem cabeça, né? Meu Deus, é uma cena muito forte. Né? É muito forte mesmo. É uma coisa muito forte. Então, olha também as coisas que Jesus tinha que mostrar para Luísa. Não eram coisas fáceis de lidar, de ver. Ela tinha que ver cada coisa, saber cada coisa, ver cada realidade para reparar, né? Então, imagina Jesus aparecer dessa forma, sem cabeça, para mostrar que eles não querem mais ele como cabeça. O que os homens querem fazer, né? E como que eles também atacam a Jesus? Atacando as autoridades, né? Porque, igual ele fala, se não submetem a cabeça que é Cristo, eles não submetem a nenhuma autoridade também. Então, toda autoridade que representa a pessoa de Cristo, que vai apontar a verdade, o que Deus deseja, que vai guardar aquilo que Deus, né, confiou para a pessoa. Então, eles vão contra, né, essas pessoas, né? Então, o Papa ali como esse guardião, né? Então, eles vão contra o Papa. E estão atacando quem? Próprio Jesus. Até muito triste, não é brincadeira, né? O que a gente vê, tanto ataque à igreja, né? Culpando a igreja de tudo, né? Tanto ataque ao Papa, né? Tanta coisa contra o Papa, né? Ainda mais quando o Papa fala que mexe no ego desses poderosos desse mundo que estão ouvindo a serpente, o anticristo, né? Que estão querendo ele como o rei, ele é o rei deles, é o rei que eles seguem, né? Que é justamente esses que vão dizer, não precisa da igreja, a igreja vai ser destruída, não tem que ter Nossa Senhora, que não sei o quê. É que houve essa mentira da serpente, por isso você tem que tomar cuidado quando você ouve assim pessoas, né? Já ouvi assim, youtubers famosos, pessoa famosa na internet, no podcast, falando, a igreja tá mal, tipo assim, no sentido assim, a igreja em breve
vai acabar, né? Vai dizendo coisas assim bem negativas, no sentido de que a igreja já era. Cuidado, não é verdade. Porque a gente pode ver muitos ataques, muitas coisas, mas como Jesus falou, a igreja será sempre igreja. No máximo que a gente vai ver é a purificação, ela sendo lavada no próprio sangue, mas isso vai ser benéfico para ela. Que é igual a trecho passado, que Jesus falou, melhor diminuir os sacerdotes mesmo e fazer ficar os de qualidade, mas não quer dizer que vai acabar. É melhor, é uma limpeza que vai ser feita, e que os próprios filhos da igreja vão ser também uns que vão usar para isso. É uma purgação, é uma limpeza que está sendo feita na igreja. Todos os ataques, as humilhações, as difamações, que tudo ataca a igreja, né? Nos filmes a gente vê um ataque. Parece que assim, eles fazem o filme já pensando assim, que eles têm que pôr muito claro uma mensagem ali de ofensa à fé, entendeu? Parece que é um acordo, assim, senão aquele filme não roda, aquele filme não é aceito, né? Então, então você vê em muitos filmes assim, eles colocando alguma coisa, um atrevimento deles de colocar alguma coisa para deixar uma mensagem ali de ataque, né? A fé, a igreja, mas eles podem fazer o que eles quiserem, né? Eles podem tentar esculachar, zombar, fazer o que quiser, mas a igreja será sempre igreja e vai ficar mais bonita ainda depois que passar por essa purificação, vai ficar mais embelezada ainda, porque será purgada, purificada, né? Então, porque não é algo feito pelos homens, é Deus, né? Então ninguém pode destruir, né? Então, quando alguém falar que já era, que vai ser destruído, que é tudo falso, que é tudo mentira, eu posso saber que não vem de Deus essas mensagens, né? Então, é muito sério, né? E aí, a Luísa, né, ali dá essa ordem, né, pra ela se apresentar como ela é, né? Serpente infernal. Porque para os homens aparece como um homem alto, grande, poderoso, com a coroa na cabeça, mas a verdade é que ela não passa de uma serpente que rastejante e que já é vencida. Que no máximo ela terá um tempo, conforme o que Deus predestinou, assim, né? Permitir. Porém, né? O que ela pode fazer? Ela já é derrotada, né? Então, não tem que ouvir um derrotado. Tem que ouvir Jesus. Ele é a cabeça. Quantos, mas infelizmente, quantos estão com a serpente na cabeça? E como você percebe isso? Naquilo que a pessoa busca, você já vai percebendo, a mentalidade dela tá mais de serpente do que seguindo a Deus, né? As pessoas, né, igual as pessoas que estão metidas, né, que ficam aí divulgando, que só ficam falando dessas bets, né, que só ficam divulgando jogo, que aposta, lucro, como lucrar, como conseguir isso, como conseguir aquilo, com a linguagem da pessoa é o dinheiro, é ter mais, e quanto mais tem, melhor. Elas estão seguindo quem? Né? Essas pessoas que buscam poder, quem oferece isso para o mundo? Os inimigos da carne é isso, né? Os inimigos do homem é isso, a carne, o mundo e o demônio. Então, quem oferece essas coisas? De onde que vem isso? Essas pessoas, né, já estão mostrando de que lado que elas estão, quem é o rei delas. Não é Jesus. Eles não querem pôr a cabeça em Jesus, que vai dizer, renuncie a si mesmo, né, tome a sua cruz. Não, eles vão querer nessa terra, né, o que esse mundo tem para dar. Então, você vai ver, assim, pelo que a pessoa vive, você já vai percebendo pelas escolhas que a pessoa faz, quem é o rei da vida dela. Se é esse rei, né, falso, com essa coroa na cabeça, que na verdade é a serpente que ela está seguindo. Você já percebe quem está seguindo a serpente? A mentalidade da serpente dizendo, não, tá tudo certo, tá tudo bom, e quem for contra nós é o inimigo. E se a igreja falar alguma coisa, se o Papa falar alguma coisa, ele é o inimigo. Claramente, já estão mostrando quem eles são. Agora, aqueles que ouvem a voz da igreja, aqueles que estão com Deus, aqueles que buscam, né, buscar primeiro o reino de Deus, tudo vos será acrescentado. Aqueles que não vivem presos à terra, são poucos. E esses estão seguindo a Jesus, né? Então é muito sério, muito sério. Jesus faz-se ver levando um maço de cruzes nos braços e diz-lhes que são as cruzes de desapontamento que tem prontas para cada um. Encontrando-me no meu habitual estado, encontrei-me junto com o bendito Jesus, que levava um maço de cruzes e de espinhos nos braços, todo cansado e afanado. E eu vendo naquele estado disse, Senhor, com que finalidade te esforçar tanto com esse maço nos braços? E ele, minha filha, estas são as cruzes do desapontamento que tenho sempre prontas para desenganar as criaturas. Agora, enquanto diz isso, nos encontramos no meio das nações, e o bendito Jesus não apenas via a um que se apegava às criaturas, tomava aquele maço de cruz da perseguição e dava. Aquele, vendo-se perseguido, mal visto, ficava desiludido e compreendia que eram as criaturas, o que eram as criaturas, e que só Deus merece ser amado.
Se algum outro se apegava às riquezas, tomava aquele maço de cruz da pobreza e as dava, ó. E aquele, vendo ser esfumadas as riquezas, empobrecido, compreendia que tudo é fumaça aqui embaixo, e as verdadeiras riquezas são as eternas. E, portanto, a tudo que é eterno apegava seu coração. Se outro se apegava à própria estima, ao saber, o bendito Jesus, com toda a doçura, tomava a cruz das calúnias e das confusões e lhe dava. Eu devo ter recebido uma dessas bem forte, né? Sabe-se lá o que Jesus viu meu coração, né? Eu fiquei na hora confusa, porque eu falei para a coordenadora o que aconteceu, eu relatei tudo para a direção, mas olha só o que aconteceu. É, ontem eu fui muito elogiada pela coordenadora, porque por coisas assim básicas, né? De eu estar indo para a sala no horário, pegando os meninos lá do recreio no horário, e já, né, cumprindo os horários, né? E ela me elogiou demais, falou que eu sou muito profissional e tal, não sei o que, e hoje eu já passei por uma. Eu fui tão humilhada por uma coisa que eu não tinha culpa. Eu fiquei tão nervosa. Foi tão injusto, né? Ah, porque foi um erro deles de comunicação, né? A coordenadora me entregou um papel falando, olha, a tal hora, toda quarta-feira, o segundo horário é seu na biblioteca. Aí você pode levar os meninos para a biblioteca. Beleza, foi tudo que foi me falado. Aí hoje, sendo quarta-feira, no segundo horário, eu fui e levei os meninos para a biblioteca. Aí cheguei lá na biblioteca, beleza. Cada um foi escolhendo um livro e foi sentar para ler. Aí a bibliotecária entrou e xingou, né? Chamou minha atenção, falando, mas já começou, já é para estar aqui? Não, mas isso deve ser na semana que vem, que vai começar a vir e tal, porque hoje eu não vou poder estar aqui, não sei o quê, mas hoje não dá. Aí, ó, então tá bom. É porque eu não sabia, foi o que eu só tô seguindo o que foi me passado. Foi me passado que toda quarta-feira eu venho na biblioteca com os meninos. Mas então, eu vou pegar eles, vou pedir eles pra guardar e vou levar eles pra sala. Aí ela virou e falou assim: ah, não, pode ficar, não tem problema não, pode ficar um pouco aí com eles. Aí eu fiquei. Só que nisso ela saiu e foi lá reclamar com a diretora. Entendeu? Foi reclamar com a diretora. O que tá acontecendo? Por que, que a outra turma já veio pra biblioteca, mas já. Aí a diretora veio me questionar: mas por que você tá aqui na biblioteca? Eu falei: eu segui o que foi me passado. Me passaram o papel falando que era pra estar aqui. É... na biblioteca, a tal hora. Eu tô seguindo. Só que a diretora é educada, ela fala baixinho só comigo, né? Beleza. Aí a diretora não falou nada, não mandou sair nem nada. Entendi que era uma aprovação para eu continuar. Ela ficou um pouquinho lá e saiu. Aí os meninos começaram a pegar jogos, né? Porque tem muitos jogos. Como são jogos educativos, eles estavam enjoados do livro, eu deixei eles pegarem jogos. Aí eles começaram a fazer equipe e foi brincar. Eu pensei que podia, né? Não tinha me falado que não podia pegar. Pensei, esse ataque é pra eles, né? E aí aí a bibliotecária chega e faz o maior escândalo. Nossa. Em vez de falar só comigo, não, professora, não pode. Não, ela fez um escândalo na frente dos meninos. Tudo. Eu falei, Jesus, o que que é isso? Já tá difícil conseguir conquistar esses meninos, o respeito deles. Aí a pessoa faz isso. Que situação humilhante, gente. Pra que isso? A mulher fez um escândalo. Ah, mas essa sala tá fazendo a baderna aqui na biblioteca. Desse jeito vai destruir a biblioteca. Nossa, gente, um exagero. Mas olha o que vocês fizeram. Quem disse que é pra pegar jogo, é pra pegar livro? Vocês estão na biblioteca aqui, na biblioteca é lugar de livro, não é lugar de jogo. Mas não precisa, por que que tem tanto jogo lá? Mas tá bom. Aí eu falei assim, gente, recolham os jogos agora e guardem. Os meninos estavam obedecendo e guardando. Mas ela não sossegou. Ela foi lá e chamou a diretora e começou a fazer uma. Nossa! E começou a falar com a diretora: olha só, essa turma tá acabando com a biblioteca, desse jeito não dá pra ficar. Ou vai vir para usar livro, ou vai vir para pegar jogo. E na frente da diretora, expondo a situação, e falou assim: ó, eu que pus ordem aqui, tava em desordem. Ela falou que tava em desordem, que ela que pus ordem lá. Gente, aí tá ela me desmerecendo. Nossa senhora, então se eu tinha estima, acabou mesmo. Se ontem eu fiquei com alguma estima por causa de elogio, acabou, né? Acabou comigo. Acabou comigo. Uma mulher fez um escândalo. Eu falei, Jesus, nossa senhora. Um escândalo. E aí falando que desse jeito não dá, que não sei o quê, que essa turma é terrível, que bagunçou a biblioteca. Nossa. Os meninos guardaram tudo. Depois, né, sabe? Guardaram tudo. Eu falei, vambora, gente, vamos, pode guardar aí. Ah, professora, não é nada com você, não, é porque, sabe? E começou, porque senão você não vai dar conta desses meninos. Nossa, gente, é um exagero. Eu falei, ô Jesus, misericórdia. Que situação, né? Então aí
sabe-se lá, né? Jesus, ele não deixa você, né, ser vista, ele faz algumas coisas, né? Uma hora as criaturas evoluem, gente. Uma hora você tá na situação que você fala, ó, parabéns, você tá indo bem. No outro dia você é humilhado pra caramba. E são cruzes que ele envia, né? E nós temos que estar abertos. Mas eu falei a verdade para a diretora. Eu expliquei o que aconteceu, o mal entendido, eu expliquei. Eu aceitei, né, o que eu passei, mas eu também não sou boba, né? Assim, eu creio que a vontade divina está na clareza, nas coisas conversadas. Tudo que é claro, tudo que é clareza, sabe? Então, assim, foi o que foi me passado. Eu só estava seguindo o que foi me passado, né? Enfim. Mas assim, se tinha algum estímulo, sabe, sei lá, se Jesus viu no meu coração, né? Ah, ela gostou muito, né, do que a coordenadora falou dela, que estão gostando muito dela. Então agora eu vou deixar na situação que ela vai ficar feia aos olhos da coordenadora, da diretora, sabe, sei lá. Porque a gente não pode se apegar às criaturas, não pode em nada, né? Então tomava conta das calúnias, das confusões e lhes dava. E aquele confundindo, caluniado, tirava-se como uma máscara e compreendia o seu nada. Então, eu sou um nada, né? Seu ser e todo o seu interior ordenava em ordem só a Deus. Então, só importa a Deus e não mais a si mesmo. E assim por todas as outras cruzes. Então, as cruzes é uma salvação. As cruzes é jogar você tá pronto a cair no precipício e alguém te joga uma corda para te livrar. Então, a cruz é um livramento, porque quando você se enche de estima própria, ou apego às pessoas, ou apego às coisas materiais, você está pulando em um precipício, você está caindo em um precipício, uma areia movediça. Imagina que a pessoa que vai afundando aos poucos na areia movediça, ela não está percebendo, é tão sutil, né? Ela vai afundando ali, uma hora ela vai, né, morrer. Então, Jesus, ele é tão bom, né, que ele te manda o resgate para te puxar daquilo ali. Então, as cruzes é para isso. Não tem coisa melhor do que você compreender a verdade de quem é você e quem é Deus. Nada que você é, ou nada que são as criaturas, onde está a verdadeira essência, para onde você tem que olhar, para quem você tem que buscar, onde você tem que se apegar, em quem que você tem que se apegar. Só em Deus. Então, é muito importante que nós somos feitos para Ele. Então, está mostrando para nós a nossa essência, que não é. Porque se não tiver as cruzes, o ser humano fica na terra. O ser humano não quer olhar para o céu. Ele vai amar as pessoas, ele vai amar as coisas, e ele vai gostar da terra, e não vai pensar na eternidade, não vai pensar no que é verdadeiro. O verdadeiro é o propósito para qual nós somos criados. E a pessoa vai achar que a verdade é a terra, a verdade é o dinheiro, a verdade é a estima, a verdade é as pessoas, a verdade é o que o outro diz que eu sou isso, eu sou aquilo, é o que eu acho que eu sou e nunca vai saber a verdade. Então não tem coisa melhor do que Deus dar um choque de realidade para nós, em nos humilhar para o nosso próprio bem, porque ele fala, né, no outro trecho que a mortificação produz a glória. É muito importante passar por qualquer coisa que a gente passa, tem alguma purificação ali que está fazendo, reparações que ele também está fazendo, né? É uma reparação, você passar por aquela situação e aceitar tudo que você viver naquela situação. Tudo, todos os sentimentos que você passar, você ofertar, né, para Deus, porque muitas pessoas, quando passam por essas situações, elas ficam cheias de si mesmas, elas não aceitam passar por isso. Elas, né, não sabem aproveitar a cruz, não aceitam, né? Quantas coisas que acontecem, né? Então, tudo que a gente vive é muito importante. Tudo que a gente sente, que Deus permite a gente sentir, tem um propósito muito grande, né? Você vê a causa pela qual tenho este maço de cruz nos braços? Então, qual que é a causa de Jesus? Então, desapontar as pessoas, mandar isso, porque é ele que está mandando. A pessoa acha assim, é fulano de tal, é ciclano, é Beltrano. É Deus, é Jesus que está aprontando com você. É ele. Por quê? O amor dele obriga ele a fazer isso. Estando em contínua atitude para com elas. Então, Deus não é alguém longe de nós, ele está em contínua atitude para conosco. Ele está sempre atuando na nossa vida, e não alguém fora da nossa vida, da nossa existência. Entendeu? E a gente está aqui sozinho, solto, né? Não. Deus tem contínua atitude de comunicar, de fazer algo na nossa vida, de falar conosco, de agir. E sendo a cruz de desapontamento primário, e o primeiro que julga o agir das criaturas, de modo que se a criatura se render, a cruz se fará evitar o juízo de Deus, me dando por satisfeito quando alguém em vida se submete ao juízo da cruz. Mas se não se render, se encontrará no ambiente do segundo desapontamento da morte. Então, é o livramento. Mas se a pessoa não aceita a cruz, entende? Então, é muito grave, né?
a pessoa, eu não aceito ficar sem dinheiro, eu não aceito ficar sem isso, eu não aceito ficar sem aquilo, eu não aceito ficar sem o afeto dessa pessoa, eu não aceito que essa pessoa tal, né, pense isso de mim, eu não aceito ficar como isso, como errado, eu não aceito passar por isso, eu não aceito passar por aquilo, e não sei o quê, né, e ficar, tipo assim, não aceitar, não amar a vontade de Deus, porque tudo que acontece, bateu no seu endereço, não veio enganado, não foi uma entrega errada, né? Assim, o senhor mudou de o senhor errou de endereço. Só tem que mandar essa cruz aqui para quem faz maldade, para quem faz isso, para quem faz aquilo. Não existe isso. Então não é uma coisa que veio para o seu endereço, tem o peso e a medida ideal para sua salvação, para sua santificação, é para o seu bem. Então, a pessoa que não ama a vontade de Deus está em risco de morte e será julgada com um estrito rigor por Deus, muito mais por ter escapado do juízo da cruz, que é o juízo todo de amor. Então, o que a gente sofre aqui na terra é muito melhor do que o que vai sofrer depois. Entendeu? Depois disso, às vezes apareceu e eu compreendia também que é verdade que Jesus ama a cruz, mas muitas vezes o próprio homem incita, provoca Jesus a dar-lhe a cruz. Porque se estivesse ordenado em ordem, então a culpa é nossa mesmo. Aconteceu um problema, né? Assim mesmo as criaturas, não vendo nele nenhuma desordem, o Senhor as guardaria e daria paz. Então, é claro, né? Se a cruz é para purificar, né? Mas se o homem já está ordenado, então não precisa, né? Então, é lógico, né? Tem lógico isso.